Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo a este momento de tranquilidade e descanso. Respire fundo, devagar, e permita que seu corpo relaxe completamente. Solte os ombros, acomode-se confortavelmente e deixe que sua mente viaje para um lugar distante, onde o tempo flui de maneira diferente, onde as estrelas brilham com uma luz suave e dourada, e onde os ventos carregam histórias antigas, sussurradas ao longo de milênios. Hoje, vamos juntos caminhar pelas trilhas da mitologia grega, explorando não apenas os feitos grandiosos de um herói lendário, mas também a jornada interior de um ser que, apesar de sua força incomparável, buscava constantemente a paz, a redenção e o equilíbrio. Esta é a história de Hércules, o mais célebre dos heróis gregos, cujo nome ecoa através dos séculos como símbolo de coragem, resistência e, acima de tudo, transformação espiritual. Imagine agora que você está em um vale sereno, cercado por colinas cobertas de oliveiras prateadas que balançam suavemente ao sabor de uma brisa morna. O céu acima de você está tingido com tons de lavanda e rosa, enquanto o sol poente deixa seus últimos raios dançarem sobre as águas calmas de um lago cristalino. Ao longe, você pode ouvir o murmúrio suave de um riacho, o canto melódico de pássaros voltando para seus ninhos e o farfalhar delicado das folhas. Este é o mundo da Grécia Antiga, um lugar onde os deuses caminhavam entre os mortais, onde cada montanha guardava um segredo, e onde os heróis nasciam não apenas da força, mas da união entre o divino e o humano. Neste cenário de beleza atemporal, nasce nossa história. E ela começa, como tantas histórias da antiguidade, com os deuses do Olimpo, aquela morada celestial envolta em nuvens douradas, onde Zeus, o rei dos deuses, governava com seu trovão e sua sabedoria. Zeus era poderoso, sim, mas também era profundamente atraído pela beleza e pela nobreza que encontrava entre os mortais. E foi assim que seus olhos se voltaram para Alcmena, uma mulher de extraordinária virtude, casada com Anfitrião, um nobre guerreiro de Tebas. Alcmena era conhecida não apenas por sua beleza radiante, mas principalmente por sua bondade, sua lealdade e seu coração generoso. Zeus, encantado por suas qualidades, decidiu aproximar-se dela. Assumindo a forma de Anfitrião, o próprio marido de Alcmena, Zeus passou uma noite ao lado dela, e dessa união divina e mortal, sob o manto estrelado de uma noite especialmente longa, foi concebido Hércules. Ao mesmo tempo, Anfitrião retornava de suas batalhas, e Alcmena também concebeu um filho dele, que seria chamado Íficles. Assim, dois irmãos nasceriam, um com o sangue divino fluindo em suas veias, outro plenamente humano. Mas o nascimento de Hércules não ocorreu sem complicações. Hera, a rainha dos deuses e esposa de Zeus, conhecida por sua dignidade e seu zelo em proteger a santidade do matrimônio divino, sentia uma profunda dor e ressentimento cada vez que Zeus demonstrava afeição por mortais. Quando soube da existência de Hércules, uma criança nascida de Zeus com uma mortal, Hera sentiu que sua posição era mais uma vez ameaçada, e seu coração se encheu de uma tristeza que se transformou em determinação. Ela não desejava mal ao menino por crueldade, mas sim por uma necessidade de afirmar seu próprio valor e de proteger o que considerava sagrado. Este sentimento, embora compreensível em sua complexidade, levaria Hera a criar obstáculos no caminho de Hércules por toda a sua vida. O bebê Hércules, no entanto, desde o momento em que abriu seus olhos pela primeira vez, demonstrou ser extraordinário. Seus olhos brilhavam com uma luz especial, e mesmo nos primeiros dias de vida, sua força já era evidente. Conta-se que, ainda em seu berço, quando Hera enviou duas serpentes gigantescas para ameaçar os bebês gêmeos, Hércules, com apenas alguns meses de idade, segurou as criaturas com suas pequenas mãos e com uma calma surpreendente, as afastou de si e de seu irmão. Não houve violência nesse gesto, mas sim uma manifestação natural de sua essência protetora. Íficles chorou assustado, como qualquer criança faria, mas Hércules apenas observava as serpentes com curiosidade, como se soubesse, em algum nível profundo de sua alma, que nascerá para enfrentar desafios que outros não conseguiriam. Alcmena, ao presenciar tal prodígio, compreendeu que seu filho não era uma criança comum. Ela o criou com amor incondicional, ensinando-lhe valores de bondade, respeito e humildade. Anfitrião, embora não fosse o pai biológico de Hércules, tratou-o como seu próprio filho, e o menino cresceu cercado de afeto e de exemplos de nobreza. Mas Alcmena sabia que Hércules precisaria de orientação especial, de mestres que pudessem ajudá-lo a canalizar sua força extraordinária de maneira sábia e equilibrada. E assim, durante sua infância e juventude, Hércules foi instruído pelos maiores mestres da Grécia. Ele aprendeu a arte da luta com Lino, que lhe ensinou que a verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na capacidade de controlar o próprio poder. Aprendeu música com o sábio Eumolpo, descobrindo que a lira e o canto podiam acalmar até mesmo os espíritos mais agitados, e que a beleza da arte era tão importante quanto a destreza na batalha. Com Castor, dominou a arte de domar cavalos,
aprendendo a paciência, a gentileza e a comunicação silenciosa com os animais. E com o centauro Quiron, o mais sábio de todos os seres, Hércules estudou medicina, filosofia, astronomia e a arte da sobrevivência na natureza. Quiron, metade homem e metade cavalo, vivia em uma caverna no Monte Pelion, cercado por ervas medicinais e pelo sussurro dos ventos das montanhas. Era um ser de imensa compaixão e conhecimento, e ele via em Hércules não apenas um guerreiro, mas um potencial sábio, alguém que poderia unir força e sabedoria em perfeita harmonia. Os anos de juventude de Hércules foram marcados por crescimento constante. Ele se tornou um jovem de estatura impressionante, com ombros largos e braços fortes, mas seus olhos guardavam uma doçura que revelava sua alma generosa. Ele ajudava os agricultores a arar a terra, protegia os viajantes de animais selvagens sem machucá-los desnecessariamente, e passava longas tardes conversando com os anciãos, absorvendo suas histórias e aprendendo sobre o mundo. Hércules amava a natureza, o som dos riachos, o perfume das flores silvestres, e sentia uma conexão profunda com todos os seres vivos. Ele não buscava glória nem fama, buscava apenas viver em harmonia e ser útil àqueles ao seu redor. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Quando Hércules se tornou um homem, casou-se com Mégara, uma princesa de grande beleza e inteligência, e juntos tiveram filhos. Por um tempo, Hércules conheceu a felicidade plena, a paz de um lar amoroso, as risadas das crianças e a serenidade do amor compartilhado. Mas Hera, que nunca havia esquecido sua presença, enviou sobre ele uma névoa de confusão temporária, uma ilusão que turvou sua mente e seu coração. Nesse estado de transe, Hércules cometeu atos dos quais não teria consciência plena, atos que, quando a névoa se dissipou e ele voltou a si, o encheram de um pesar profundo e avassalador. Quando Hércules despertou e compreendeu a extensão da tragédia, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele caiu de joelhos, olhando para o céu, e suas lágrimas caíram como chuva sobre a terra seca. Ele não buscou desculpas, não culpou os deuses, nem mesmo Hera. Em vez disso, ele assumiu total responsabilidade, sentindo que sua força, que deveria ter sido usada apenas para proteger, havia causado dor. Hércules decidiu naquele momento que buscaria redenção, que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para equilibrar a balança de sua alma, para transformar sua dor em algo que pudesse ajudar o mundo. Ele procurou o oráculo de Delfos, aquele santuário sagrado onde a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, transmitia a vontade dos deuses através de palavras enigmáticas e envolventes. O templo estava envolto em fumaça de incenso, e a luz suave das tochas dançava nas paredes de mármore. Hércules entrou descalço, com a cabeça baixa, e aguardou em silêncio. Quando a Pítia falou, suas palavras ecoaram como o sussurro do vento através de um desfiladeiro: busque o rei Euristeu. Sirva-o com humildade. 12 trabalhos te serão dados. Através deles, encontrarás a purificação de tua alma e o caminho de volta à luz. Euristeu era o rei de Micenas, um homem de personalidade frágil e insegura, que secretamente temia Hércules e sua força. Ele era primo de Hércules, mas por uma reviravolta do destino e da influência de Hera, havia se tornado rei em vez do herói. Ao ver Hércules diante de si, humilde e disposto a servir, Euristeu sentiu uma mistura de alívio e desconforto. E assim, inspirado por Hera, que desejava ver Hércules enfrentar desafios aparentemente impossíveis, Euristeu apresentou os 12 trabalhos, cada um projetado para testar não apenas a força física do herói, mas também sua coragem, sua criatividade, sua humildade e sua capacidade de crescimento interior. E assim começou a grande jornada de Hércules, uma odisseia pessoal que o levaria pelos cantos mais remotos da Grécia e além, confrontando criaturas lendárias, desafiando as próprias leis da natureza e, mais importante, confrontando a si mesmo, suas sombras, seus medos e suas limitações. O primeiro trabalho foi capturar o leão de Nemeia, uma criatura magnífica e temida que habitava as colinas rochosas de Nemeia. O leão não era um animal comum, sua pelagem era impenetrável, brilhando sob o sol como se fosse feita de ouro polido, e seus rugidos ecoavam pelos vales, fazendo os animais fugirem e os corações dos homens se apertarem. Hércules caminhou por dias através de trilhas sinuosas, observando as pegadas do leão na areia, escutando os sons da floresta, sentindo a presença da criatura. Quando finalmente o encontrou, não houve luta brutal, mas sim um confronto de essências. Hércules compreendeu que não poderia vencer o leão com armas comuns, pois sua pele repelia lanças e espadas. Em vez disso, ele usou sua própria força interior, sua conexão com a natureza, e em um momento de total concentração, ele envolveu o leão com seus braços, abraçando com firmeza mas sem crueldade, até que a criatura, reconhecendo a força pura e a ausência de maldade em Hércules, se rendeu suavemente. A partir daquele dia, Hércules passou a usar a pele do leão como uma capa,
não como troféu de conquista, mas como símbolo de respeito pela criatura e como lembrança de que a verdadeira vitória é aquela conquistada sem ódio. O segundo trabalho foi enfrentar a Hidra de Lerna, uma serpente de múltiplas cabeças que vivia nos pântanos úmidos e sombrios de Lerna. A Hidra era um ser fascinante e assustador. Cada vez que uma de suas cabeças era cortada, duas novas nasciam em seu lugar, tornando a tarefa aparentemente impossível. Hércules, acompanhado por seu fiel sobrinho Iolau, adentrou os pântanos ao amanhecer, quando a névoa ainda pairava sobre as águas escuras e o ar era fresco e denso. A Hidra emergiu lentamente das profundezas, suas cabeças balançando como serpentes em uma dança hipnótica. Hércules percebeu que a força bruta sozinha não seria suficiente. Ele precisava de estratégia, de paciência, de trabalho em equipe. Enquanto ele cortava cada cabeça com cuidado, Iolau imediatamente cauterizava o ferimento com tochas flamejantes, impedindo que novas cabeças crescessem. Juntos, em perfeita sincronia, eles trabalharam até que restasse apenas a cabeça imortal da Hidra. Hércules a enterrou sob uma rocha gigantesca, selando-a com respeito, reconhecendo que algumas forças da natureza devem ser contidas, mas nunca totalmente destruídas. Este trabalho ensinou a Hércules a importância da colaboração, da inteligência e da perseverança. O terceiro trabalho foi capturar a corça de Cerineia, um animal de rara beleza, com chifres de ouro e cascos de bronze, que pertencia à deusa Ártemis. A corça era veloz como o vento, e persegui-la era como tentar capturar um raio de lua. Hércules passou um ano inteiro seguindo seus rastros, atravessando florestas densas, subindo montanhas cobertas de neve, cruzando rios caudalosos e vales floridos. Ele nunca se apressou, nunca usou armadilhas cruéis. Em vez disso, ele observou, aprendeu os hábitos da corça, respeitou seu espaço. Durante esse tempo, Hércules meditou profundamente sobre a paciência, sobre a beleza da jornada em si, e sobre o fato de que algumas coisas não podem ser forçadas, apenas compreendidas. Finalmente, a corça, cansada e reconhecendo a pureza de intenção de Hércules, permitiu que ele se aproximasse. Ele a segurou delicadamente, explicou seu propósito, e a levou a Euristeu, garantindo que nenhum mal lhe seria feito. Ártemis, observando de longe, sorriu com aprovação, pois Hércules havia demonstrado não apenas força, mas reverência pela vida selvagem. O quarto trabalho foi capturar o javali de Erimanto, uma fera poderosa que devastava as terras ao redor do Monte Erimanto. Hércules subiu a montanha durante o inverno, quando a neve cobria tudo como um manto branco e silencioso. Ele rastreou o javali com calma, e quando o encontrou, não lutou contra ele de forma violenta. Em vez disso, ele o conduziu pacientemente em direção a um campo coberto de neve profunda, onde o animal, exausto pelo esforço, finalmente parou. Hércules o carregou gentilmente até Euristeu, que ficou tão apavorado ao ver a criatura que se escondeu dentro de um grande jarro de bronze. Este trabalho ensinou a Hércules sobre a importância de usar o ambiente a seu favor, e também sobre como o medo pode tornar até mesmo reis em criaturas frágeis. O quinto trabalho foi limpar os estábulos de Álgeas em um único dia. Álgeas era um rei que possuía milhares de cabeças de gado, e seus estábulos não eram limpos há 30 anos. A sujeira havia se acumulado de tal forma que parecia impossível removê-la. Mas Hércules não se intimidou. Ele observou a paisagem, estudou o fluxo dos rios próximos, e teve uma ideia brilhante. Em vez de tentar limpar tudo com as próprias mãos, ele desviou o curso de dois rios, o Alfeu e o Peneu, fazendo com que suas águas corressem através dos estábulos, levando consigo toda a sujeira acumulada. As águas cristalinas fluíram como um rio de renovação, e em poucas horas, os estábulos estavam limpos, brilhando sob a luz dourada do sol. Este trabalho ensinou a Hércules sobre a importância da criatividade, de pensar além do óbvio, e de usar os recursos naturais com sabedoria e respeito. O sexto trabalho foi afugentar as aves do Estínfalo, criaturas com penas de bronze e bicos afiados que infestavam o pântano de Estínfalo, obscurecendo o céu com suas revoadas e causando temor entre os habitantes locais. Hércules, com a ajuda da deusa Atena, que lhe presenteou com castanholas especiais de bronze feitas por Hefesto, subiu a uma colina próxima ao lago. Ao amanhecer, ele tocou as castanholas, produzindo um som estrondoso e melodioso ao mesmo tempo, que ecoou pelos céus. As aves, assustadas pelo barulho incomum mas não feridas, levantaram voo em massa, criando uma nuvem de asas brilhantes que refletia a luz do sol nascente em milhares de tons de dourado e prata. Elas voaram para longe, nunca mais retornando, e o pântano voltou a ser um lugar de tranquilidade. Hércules aprendeu que nem todo problema precisa ser resolvido com força direta. Às vezes, a solução está em mudar a frequência, em criar uma nova harmonia. O sétimo trabalho foi capturar o touro de Creta, uma criatura magnífica e selvagem que aterrorizava a ilha de Creta. O touro era branco como a espuma do mar, com olhos que brilhavam como brasas.
Hércules viajou até a ilha, onde foi recebido pelo rei Minos. Ele rastreou o touro até um vale isolado, onde o animal pastava entre flores silvestres. Hércules aproximou-se lentamente, falando em voz baixa, acalmando o touro com sua presença serena. O animal, sentindo que não havia ameaça, permitiu que Hércules o conduzisse gentilmente até o continente. Este trabalho reforçou a lição de que a força pode ser uma forma de comunicação, uma linguagem silenciosa que, quando usada com sabedoria, pode criar pontes de compreensão mesmo entre espécies diferentes. O oitavo trabalho foi capturar as éguas de Diomedes, cavalos selvagens que eram alimentados com carne humana por seu cruel dono, o rei Diomedes da Trácia. Hércules viajou até o norte, onde o ar era mais frio e as paisagens mais agrestes. Ao chegar, ele confrontou Diomedes não com violência imediata, mas tentando primeiro dialogar, mostrar que havia outra forma de viver. Quando percebeu que Diomedes não mudaria, Hércules agiu com justiça, libertando as éguas e permitindo que elas próprias decidissem o destino de seu opressor. As éguas, uma vez livres da influência cruel, gradualmente recuperaram sua natureza original, tornando-se novamente animais nobres. Hércules as conduziu de volta, e durante a jornada, elas se acalmaram sob seus cuidados, provando que até mesmo seres mais corrompidos podem encontrar redenção quando expostos à bondade e à paciência. O nono trabalho foi obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, um símbolo de poder e liderança feminina. Hércules navegou até as terras das Amazonas, guerreiras poderosas e independentes que viviam em uma sociedade matriarcal. Hipólita, ao encontrar Hércules e ouvir sua história, ficou impressionada com sua humildade e sua jornada de redenção. Ela decidiu oferecer o cinturão voluntariamente, reconhecendo nele um espírito nobre. No entanto, Hera, ainda desejando complicar a vida do herói, espalhou um rumor entre as Amazonas de que Hércules viera para sequestrar sua rainha. Um mal-entendido se formou, mas Hércules, demonstrando diplomacia e compaixão, conseguiu esclarecer a situação. Hipólita confirmou sua intenção de presenteá-lo, e as Amazonas, vendo a verdade, permitiram que ele partisse em paz. Este trabalho ensinou a Hércules sobre o poder do diálogo, do respeito mútuo entre diferentes culturas, e sobre a importância de honrar a força e a sabedoria femininas. O 10º trabalho foi trazer o gado de Gerião, um monstro de 3 corpos que vivia em uma ilha distante, além das colunas de Hércules, nos confins do mundo conhecido. A jornada foi longa e árdua, atravessando oceanos sob céus estrelados, onde as águas eram tão azuis que pareciam fundidas com o próprio firmamento. Hércules navegou com determinação, enfrentando tempestades que sussurravam canções antigas e calmarias que convidavam à reflexão profunda. Ao chegar à ilha, ele encontrou Gerião guardando seu rebanho de vacas vermelhas como o pôr do sol. O confronto foi breve e simbólico. Hércules ofereceu a Gerião a chance de encontrar paz, e embora o monstro resistisse inicialmente, ele acabou compreendendo que sua existência solitária poderia ter um fim digno. Hércules conduziu o gado de volta através de um caminho longo, enfrentando diversos obstáculos, mas sempre mantendo a calma e a determinação. Este trabalho representou a jornada até os limites do mundo conhecido, tanto geograficamente quanto espiritualmente, e o retorno com algo valioso, uma metáfora para a busca interior. O 11º trabalho foi obter os pomos de ouro do Jardim das Hespérides, frutas mágicas guardadas por ninfas em um jardim paradisíaco nos confins ocidentais da Terra. Este foi um dos trabalhos mais complexos, pois as maçãs pertenciam a Hera e eram guardadas por Ladão, um dragão de 100 cabeças que nunca dormia. Hércules sabia que não poderia simplesmente invadir o jardim, era necessário sabedoria e astúcia. Ele buscou o conselho de Prometeu, o titã que havia sido acorrentado por Zeus e que possuía conhecimento profundo sobre os caminhos do mundo. Prometeu, grato pela compaixão de Hércules, sugeriu que ele pedisse ajuda a Atlas, o titã condenado a segurar o céu sobre os ombros. Hércules encontrou Atlas e ofereceu-se para segurar o céu temporariamente enquanto o titã buscava os pomos. Atlas, aliviado por um momento de descanso, concordou. Hércules suportou o peso inimaginável do firmamento, sentindo as estrelas pressionarem contra seus ombros, a vastidão do universo sobre si. Foi um momento de profunda conexão cósmica, onde ele compreendeu sua própria pequenez diante da imensidão, mas também sua força interna. Atlas retornou com os pomos, mas hesitou em retomar seu fardo. Hércules, com inteligência e diplomacia, pediu que Atlas segurasse o céu apenas por um instante enquanto ele ajustava uma almofada, e quando Atlas assim o fez, Hércules apanhou os pomos e partiu. Este trabalho ensinou sobre o valor da inteligência emocional, da capacidade de negociar e de compreender as motivações dos outros, mesmo dos imortais. O 12º e último trabalho foi o mais desafiador de todos: capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo.
Este trabalho exigiu que Hércules descesse ao reino de Hades, o deus dos mortos, um lugar de onde nenhum mortal deveria retornar vivo. Hércules preparou-se espiritualmente, purificando-se nos mistérios de Eleusis, aprendendo sobre vida, morte e renascimento. Quando finalmente desceu, atravessando rios sombrios e caminhos nebulosos, ele encontrou Hades e Perséfone em seu trono de ébano. Hércules explicou sua missão com humildade, e Hades, impressionado com sua coragem e respeito, permitiu que ele levasse Cérbero, desde que o fizesse sem usar armas. Hércules aproximou-se do cão gigantesco, cujas 3 cabeças rosavam e cujos olhos brilhavam como carvões em brasa. Em vez de lutar, ele falou com Cérbero como falaria com qualquer animal, oferecendo compreensão e afeto. Gradualmente, o cão se acalmou, reconhecendo a ausência de malícia. Hércules o conduziu até a superfície, mostrou a Euristeu, e então o devolveu gentilmente ao submundo, agradecendo a Hades por sua generosidade. Este último trabalho simbolizou a capacidade de Hércules de enfrentar até mesmo a morte, de descer às profundezas de sua própria psique, de confrontar seus medos mais profundos e de retornar transformado, renascido, purificado. Ao completar os 12 trabalhos, Hércules não era mais o mesmo homem que havia iniciado a jornada. Ele havia aprendido que a verdadeira força reside não na capacidade de destruir, mas na capacidade de proteger, de criar, de compreender. Havia aprendido paciência através da busca pela corça, criatividade ao limpar os estábulos, coragem ao descer ao submundo, e humildade ao servir um rei menor. Cada trabalho havia sido uma lição, uma peça de um quebra-cabeça espiritual que, quando completo, revelou a imagem de um herói não pela ausência de falhas, mas pela constante busca de melhoria. Após os 12 trabalhos, Hércules não descansou sobre seus louros. Sua jornada continuou, pois o caminho do herói nunca é linear, mas sim uma espiral ascendente de experiências e crescimento. Ele se juntou aos Argonautas, aquele grupo lendário de heróis que navegou em busca do Velocino de Ouro sob liderança de Jasão. Naquela aventura, Hércules encontrou camaradagem, amizade profunda com outros buscadores de propósito. Ele compartilhou histórias ao redor de fogueiras noturnas, remou através de mares tempestuosos, e aprendeu que mesmo o mais forte dos heróis precisa da companhia e do apoio dos outros. A jornada dos Argonautas era uma celebração da colaboração, da diversidade de talentos e da união em busca de um objetivo comum. Hércules também enfrentou lutas internas que eram tão desafiadoras quanto qualquer monstro físico. Houve momentos em que a culpa e o pesar ameaçavam consumi-lo, quando as lembranças de sua tragédia pessoal retornavam como ondas escuras. Nessas ocasiões, ele buscava refúgio na natureza, escalando montanhas solitárias, sentando-se à beira de lagos silenciosos, observando o movimento das nuvens e ouvindo o canto do vento. Ele aprendeu a meditar, a aquietar a mente, a aceitar que o passado não pode ser mudado, mas que o futuro sempre oferece a oportunidade de escolhas diferentes. Ele conversava com sábios e filósofos, buscando compreender o sentido da vida, do sofrimento e da redenção. E lentamente, como uma ferida que cicatriza, ele encontrou paz interior. Durante suas viagens, Hércules conheceu muitas pessoas, de todas as classes e origens. Ele ajudou camponeses a plantar sementes, ensinou jovens a defender suas aldeias sem recorrer à violência desnecessária, resgatou viajantes perdidos em florestas densas e compartilhou suas provisões com aqueles que tinham fome. Ele se casou novamente, com Dejanira, uma mulher de espírito forte e coração caloroso. Juntos, construíram um lar onde o amor florescia como um jardim bem cuidado. Hércules descobriu que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos, no sorriso de uma criança, no toque suave de uma mão amada, no sabor de uma refeição compartilhada, no silêncio confortável de uma noite estrelada. No entanto, o destino ainda guardava provações. Através de um mal-entendido envolvendo um centauro chamado Nesso, que em seus últimos momentos ofereceu a Dejanira o que ele disse ser uma poção de amor, mas que era na verdade um veneno, Hércules acabou sendo exposto a uma substância que causava dor intensa. Quando vestiu uma túnica embebida nesse veneno, seu corpo começou a arder como se fogo líquido corresse por suas veias. A dor era insuportável, mas mesmo naquele momento de agonia, Hércules não culpou Dejanira, que havia agido por amor e desconhecimento. Ele compreendeu que tudo era parte de um ciclo maior, de um propósito que ele ainda não compreendia totalmente. Sentindo que seu tempo como mortal estava chegando ao fim, Hércules subiu ao Monte Eta. Lá, ele construiu uma pira funerária com troncos de carvalho e pinho, árvores sagradas que há milênios testemunhavam as jornadas humanas. Ele deitou-se sobre a pira, cobrindo-se com a pele do leão de Nemeia, aquele símbolo de seu primeiro trabalho, fechando assim um círculo. As chamas foram acesas, e elas começaram a subir lentamente, envolvendo-o em luz dourada. Mas em vez de ser consumido pela dor ou pelo medo, Hércules sentiu uma paz profunda.
Ele fechou os olhos e permitiu que seu espírito se elevasse, liberando-se finalmente dos laços da mortalidade. Naquele momento extraordinário, Zeus, observando de seu trono no Olimpo, estendeu sua mão divina. Ele reconheceu em seu filho não apenas a força física que sempre possuíra, mas a força de caráter que havia conquistado através de décadas de provações, aprendizados e transformação. O trovão ressoou suavemente pelos céus, e um raio de luz pura desceu sobre a pira, envolvendo Hércules em um abraço celestial. Seu corpo mortal foi consumido pelas chamas purificadoras, mas sua essência, sua alma imortal, ascendeu aos céus como uma estrela nascente. Hércules despertou no Olimpo, aquele reino de beleza indescritível onde os palácios eram feitos de nuvens solidificadas e luz cristalina, onde os jardins floresciam eternamente com flores que exalavam perfumes de ambrosia, e onde a música das esferas celestes tocava constantemente, uma sinfonia cósmica que acalmava todos os corações. Ele olhou ao redor com admiração, sentindo-se diferente, mais leve, como se todas as dores e preocupações de sua vida mortal tivessem sido lavadas pela água de uma fonte sagrada. Zeus veio ao seu encontro, e pela primeira vez, pai e filho se abraçaram sem barreiras, sem o peso das circunstâncias que haviam marcado sua relação. Zeus olhou profundamente nos olhos de Hércules e disse com voz que ecoava como trovões distantes e sussurros de carinho: Meu filho, você conquistou o que poucos mortais ou imortais conseguem alcançar. Você transformou sua força em sabedoria, sua dor em compaixão, sua culpa em propósito. Você é agora um verdadeiro herói, não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Bem-vindo ao Olimpo, não como visitante, mas como um de nós. E então algo ainda mais surpreendente aconteceu. Hera, a rainha dos deuses, aquela que havia sido a fonte de tantos obstáculos em seu caminho, aproximou-se de Hércules. Seus olhos, que antes brilhavam com ressentimento, agora refletiam uma luz diferente, uma compreensão profunda. Ela havia observado toda a jornada de Hércules, cada trabalho, cada decisão, cada momento de escolha entre vingança e perdão, entre força bruta e sabedoria gentil. E ela havia compreendido que Hércules, através de suas provações, não apenas se redimira, mas havia se tornado um exemplo de transformação que até mesmo os deuses poderiam aprender. Hera estendeu sua mão para Hércules e falou com voz melodiosa como o canto das sereias e firme como a rocha das montanhas: Hércules, eu te ofereço não apenas meu perdão, mas minha admiração. Você me ensinou que a grandeza não está na ausência de erros, mas na coragem de enfrentá-los. Aceite a mão de minha filha, Hebe, a deusa da juventude eterna, e que sua união simbolize a reconciliação, o novo começo, a harmonia conquistada através da paciência e do tempo. Hebe, com sua beleza radiante e sorriso que iluminava os céus, aproximou-se de Hércules. Ela era a personificação da juventude perpétua, da renovação constante, da esperança que nunca morre. Seu casamento com Hércules não foi apenas uma união de dois seres, mas um símbolo de que o passado pode ser curado, que antigas feridas podem se transformar em sabedoria, e que o amor pode florescer mesmo após as tempestades mais violentas. A celebração no Olimpo foi grandiosa, mas de uma maneira suave e acolhedora. Os deuses se reuniram em um banquete onde o néctar fluía como riachos de luz líquida, e a ambrosia era servida em taças de ouro que cantavam melodias ao toque dos lábios. Apolo tocou sua lira, criando harmonias que faziam as estrelas dançarem em seus lugares celestiais. As musas cantaram canções sobre as jornadas dos heróis, sobre como a mortalidade e a divindade se entrelaçam, sobre como cada ser possui dentro de si o potencial para a grandeza. Dionísio ofereceu vinho que não embriagava os sentidos, mas elevava o espírito, permitindo que todos vissem a beleza em todas as coisas. Atena conversou longamente com Hércules sobre sabedoria, estratégia e o significado mais profundo de cada um de seus trabalhos. Ártemis agradeceu-lhe por ter tratado a corça sagrada com tanto respeito. Hefesto mostrou-lhe as forjas celestiais onde eram criados objetos de poder e beleza. Afrodite sorriu ao vê-lo finalmente encontrar o amor verdadeiro e duradouro. Hércules, agora imortal, não esqueceu o mundo dos mortais. Frequentemente, ele descia à terra, não mais como guerreiro, mas como guardião silencioso. Ele inspirava aqueles que enfrentavam grandes desafios, sussurrando coragem nos ouvidos daqueles que estavam prestes a desistir. Ele guiava os perdidos através de sonhos e intuições, ajudava os que buscavam redenção a encontrar seu caminho, e protegia os inocentes com sua presença invisível mas poderosa. Ele se tornou o patrono de todos aqueles que lutam contra suas próprias sombras, que buscam transformar fraquezas em forças, que não têm medo de enfrentar o impossível. As histórias de Hércules se espalharam por toda a Grécia e além, atravessando fronteiras e oceanos, ecoando através dos séculos. Poetas cantavam suas façanhas, mas também sua humanidade.
Filósofos usavam sua jornada como exemplo de como o caráter pode ser forjado através da adversidade. Pais contavam suas histórias para os filhos, não para ensiná-los a serem violentos, mas para mostrar-lhes que mesmo os mais fortes têm dúvidas, medos e fragilidades, e que isso não os torna fracos, mas humanos, reais, admiráveis. Templos foram erguidos em sua honra, não grandes estruturas de mármore e ouro, mas santuários simples onde as pessoas comuns vinham buscar inspiração. Nesses templos, oferendas eram deixadas não de animais sacrificados, mas de flores silvestres, de pão compartilhado, de promessas pessoais de melhorar, de crescer, de nunca desistir. As sacerdotisas e sacerdotes desses templos não pregavam sobre um Deus distante e inalcançável, mas sobre um herói que havia sido tão humano quanto eles, que havia sofrido, errado, se arrependido e se redimido. Os 12 trabalhos tornaram-se metáforas para as lutas internas que todos enfrentamos. O leão de Nemeia representava os medos primordiais que parecem invencíveis até que encontremos a coragem de abraçá-los. A hidra simbolizava os problemas que se multiplicam quando abordados apenas com força bruta, ensinando a importância da estratégia e da persistência. A corça de Cerineia mostrava que algumas metas exigem paciência, que a jornada pode ser mais importante que o destino. O javali ensinava sobre usar o ambiente e as circunstâncias a nosso favor. Os estábulos de Álgias demonstravam que até mesmo as tarefas mais sujas e aparentemente impossíveis podem ser resolvidas com criatividade. As aves do estínfalo representavam as ansiedades que podem ser dispersadas quando mudamos nossa frequência. O touro de Creta simbolizava a importância da calma e da comunicação. As éguas de Diomedes mostravam que a crueldade pode ser transformada através da bondade. O cinturão de Hipólita ensinava sobre respeito e diálogo entre diferentes. O gado de Gerião representava a jornada até os limites do conhecido. Os pomos das Hespérides simbolizavam a sabedoria e a astúcia. E Cérbero, o guardião do submundo, representava a capacidade de enfrentar nossos medos mais profundos, até mesmo o medo da morte, e retornar transformados. Através dos tempos, a figura de Hércules evoluiu. Ele não era apenas o homem forte de músculos proeminentes, mas o símbolo de que dentro de cada um de nós existe uma força que vai além do físico. É a força da resiliência, a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece perdido. É a força da compaixão, de escolher ajudar em vez de destruir. É a força da humildade, de reconhecer nossos erros e buscar ser melhores. É a força da transformação, de nunca aceitar que somos definidos por nossos piores momentos, mas sim por nossa constante busca de crescimento. No Olimpo, Hércules encontrou um propósito ainda maior. Ele se tornou o guardião das almas em transição, aquele que acompanhava os heróis mortais em seus últimos momentos, sussurrando-lhes que a morte não é o fim, mas apenas uma transformação. Ele se tornou o protetor dos que trabalhavam duro, dos que enfrentavam desafios impossíveis, dos que carregavam fardos pesados. Quando um agricultor suava sob o sol escaldante, Hércules estava lá, invisível, compartilhando o peso. Quando uma mãe lutava para proteger seus filhos, ele inspirava-lhe coragem. Quando um jovem enfrentava seus demônios internos, Hércules caminhava ao seu lado. E assim, nas noites estreladas, quando o vento sopra suavemente através dos vales e as folhas das oliveiras sussurram canções antigas, é possível sentir a presença de Hércules. Não como um deus distante e inacessível, mas como um amigo, um companheiro de jornada, um lembrete de que todos nós podemos ser heróis em nossas próprias histórias. A maior lição de Hércules não foi ensinada em suas vitórias, mas em suas derrotas. Ele nos mostrou que cair não é vergonhoso. Vergonhoso é não tentar se levantar. Ele nos ensinou que a força verdadeira é gentil, que o poder autêntico protege os vulneráveis, que a grandeza é medida não pelo que conquistamos, mas por como tratamos os outros ao longo do caminho. Ele provou que a redenção é sempre possível, não importa quão profunda seja a escuridão que enfrentamos, sempre há uma luz esperando para ser descoberta. Hércules também nos ensinou sobre o valor do tempo. Seus trabalhos não foram realizados em dias ou semanas, mas ao longo de anos. Ele compreendeu que a transformação real é um processo gradual, que requer dedicação constante, que não há atalhos para o crescimento genuíno. Em um mundo que muitas vezes busca gratificação imediata, Hércules nos lembra que as coisas mais valiosas exigem paciência, perseverança e fé no processo. Sua relação com a natureza também oferece lições profundas. Hércules nunca destruiu desnecessariamente. Ele respeitava os animais, as plantas, os rios e as montanhas. Ele compreendia que fazia parte de um ecossistema maior, que sua força vinha não de dominar a natureza, mas de harmonizar-se com ela. Quando ele precisava enfrentar uma criatura, buscava primeiro compreendê-la, comunicar-se com ela, encontrar uma solução que minimizasse o sofrimento.
Esta é uma lição especialmente relevante para nossos tempos, um lembrete de que somos guardiões, não conquistadores, deste planeta que chamamos de lar. A amizade e a colaboração foram também pilares essenciais em sua jornada. Hércules, apesar de sua força incomparável, nunca agiu sozinho por escolha. Ele valorizava seus companheiros, escutava conselhos, compartilhava vitórias e dividia fardos. Com Iolau, ele aprendeu sobre trabalho em equipe. Com Quiron, sobre sabedoria. Com os argonautas, sobre camaradagem. Com Hebe, sobre amor e renovação. Estas relações moldaram-no tanto quanto seus desafios físicos, provando que nenhum herói é verdadeiramente grande sem as pessoas que caminham ao seu lado. E agora, caro ouvinte, enquanto esta história se aproxima de seu fim sereno, convido você a refletir sobre sua própria jornada. Quais são os seus 12 trabalhos? Quais monstros internos você enfrenta? Que corças você persegue com paciência? Que estábulos em sua vida precisam ser limpos? Que descida ao submundo de sua própria psique você está adiando? E, mais importante, que força interior você ainda não descobriu que reside em você? Hércules vive em cada um de nós. Não como uma força externa, mas como um potencial interno esperando ser despertado. Quando você escolhe a bondade sobre a vingança, você é Hércules. Quando você persevera apesar do cansaço, você é Hércules. Quando você protege os mais fracos, quando você busca compreender antes de julgar, quando você transforma sua dor em compaixão pelos outros, você está caminhando o mesmo caminho que ele caminhou. As estrelas no céu noturno são testemunhas eternas dessas verdades. Cada uma delas conta uma história, e entre elas, há uma constelação especial onde Hércules foi imortalizado, não apenas como lembrança de seus feitos, mas como um farol de esperança para todos que olham para cima em busca de inspiração. Quando você se sentir perdido, olhe para o céu noturno. Encontre sua constelação, aquela que fala ao seu coração, e lembre-se de que você também é feito de poeira de estrelas, que você também carrega dentro de si o potencial para a grandeza. A história de Hércules nos ensina que o heroísmo não é sobre nunca ter medo, mas sobre agir apesar do medo. Não é sobre nunca cometer erros, mas sobre ter a coragem de corrigi-los. Não é sobre ser invencível, mas sobre ser resiliente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre conquistar a si mesmo. E assim, enquanto a lua desliza suavemente pelo céu, lançando sua luz prateada sobre paisagens adormecidas, enquanto as corujas cantam suas canções noturnas e o mundo se aquieta em preparação para um novo amanhecer, deixe que a história de Hércules se acomode gentilmente em seu coração como uma semente que, com tempo e cuidado, florescerá em seu próprio jardim interior. Você é mais forte do que imagina. Você é mais resiliente do que pensa. Você carrega dentro de si a mesma centelha divina que tornou Hércules imortal. Não a força dos músculos, mas a força do espírito. Não o poder de destruir, mas o poder de criar, de proteger, de amar, de transformar. Então, enquanto você se permite deslizar suavemente para o reino dos sonhos, onde os limites entre o possível e o impossível se dissolvem como névoa matinal, onde você pode conversar com heróis antigos e caminhar por jardins celestiais, leve consigo esta verdade fundamental: você é o herói de sua própria jornada. Seus trabalhos podem ser diferentes dos de Hércules, mas não são menos importantes. Suas batalhas podem ser silenciosas, mas não são menos nobres. Sua transformação pode ser invisível aos outros, mas não é menos real. Descanse agora, guerreiro gentil. Deixe que seus músculos relaxem completamente, que sua respiração se torne profunda e rítmica como as ondas do mar beijando a praia. Permita que sua mente se aquiete, que seus pensamentos se tornem suaves como nuvens flutuando em um céu de verão. Sinta-se envolvido por uma luz dourada e calorosa, a mesma luz que envolveu Hércules quando ele ascendeu ao Olimpo, a luz da aceitação, do perdão, da paz conquistada. Você está seguro. Você está protegido. Você é amado pelo universo, assim como Hércules foi finalmente abraçado por todos os deuses, até mesmo por aqueles que antes o desafiavam. Sua jornada continua, mas por agora, descanse. Recarregue suas forças. Sonhe com montanhas douradas, com riachos cristalinos, com campos de flores que se estendem até o horizonte, com abraços de reencontro, com risos compartilhados, com a sensação de que tudo, absolutamente tudo, está bem e no lugar certo. E quando o sol nascer novamente, trazendo consigo a promessa de um novo dia, você despertará renovado, como Hércules renasceu das chamas, pronto para enfrentar seus próprios trabalhos com coragem renovada, com sabedoria adquirida dos sonhos, com a certeza de que, não importa o que venha, você tem dentro de si tudo o que precisa para não apenas sobreviver, mas prosperar, crescer e, eventualmente, assim como Hércules, ascender às suas próprias alturas divinas.
Boa noite, querido ouvinte. Que os deuses do Olimpo velem por seus sonhos. Que Hércules caminhe ao seu lado em suas jornadas. Que você encontre na quietude da noite a força para o dia que virá. Que seu sono seja profundo como o oceano, tranquilo como um lago ao entardecer, e restaurador como a primeira chuva após um longo verão. Durma em paz, herói da sua própria história. Durma sabendo que você é suficiente, que você é amado, que você é exatamente onde precisa estar neste momento. E que quando você despertar, o mundo estará esperando para testemunhar a continuação de sua própria jornada épica. Boa noite.